A paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 14 de Provérbios, do versículo 15 até o versículo 35. E diz assim: O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. Os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios farão súplicas junto às portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Por acaso não se afastam do caminho os que planejam o mal? Mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. Em todo o trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Para os sábios a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até na morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é o objeto do seu furor. Até aqui. Então, aqui nessa porção a gente vê que ele fala muito sobre a questão das conversas, a questão, de ser sábio na reação, nas nossas emoções, na reação que nós temos diante das situações da nossa vida, Ele fala sobre se compadecer do pobre, Ele fala sobre o justo e o ímpio, Quais são as consequências das suas ações, das suas atitudes. Então ele começa dizendo: o ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Então, é algo que eu sempre peço para o Senhor, que o Senhor me dê o discernimento, em relação a pessoas, em relação a situações, em relação a ambientes, para que eu possa agir com prudência, Porque durante muito tempo eu sempre me considerei uma pessoa muito ingênua, que acreditava em tudo que falavam. Mas ao longo do tempo nós vamos adquirindo sabedoria, principalmente quando nós caminhamos com o Senhor, nos deixamos ser transformados pelo Espírito Santo. Então ele vai nos ensinando, a ser mais parecido com ele. E isso inclui ser prudente e não ser ingênuo, muitas pessoas acham que ser crente é ser bobo ou ser ingênuo, ser bom demais, agir de forma que as pessoas possam se aproveitar de você, mas não, é agir com prudência. Então com o Senhor nós aprendemos muitas coisas e principalmente a sermos prudentes, Então ele diz, que o prudente reflete antes de dar um passo. O sábio é cauteloso e se desvia do mal. Então ser cauteloso, ser prudente é ter sabedoria, é ser sábio, Então ele fala sobre, aquele que se irrita, aquele que se ira facilmente. Então ele considera aquele que é dessa forma, que ele é aquele que comete loucuras. Mais para frente ele diz, que quem tarda em irar-se é grande em entendimento. E o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Então, gerirmos de forma sábia as nossas emoções é muito importante, É grande entendimento, como diz aqui, é ter a sabedoria que vem do Senhor.
Então, ele fala muito também sobre nos compadecermos do pobre, sobre o rico, sobre o pobre. Então, ele diz: para os sábios, a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice. Então, a verdadeira riqueza, né, aqui que ele fala é ter a sabedoria. Então, a riqueza do sábio, né, a riqueza é coroa, né, para os sábios. Então, não é aquilo que rege a vida do sábio, a riqueza, né, mas é aquilo que faz ele se compadecer do próximo, que toca o seu coração para dividir, para ser generoso. Né, ele fala sobre a testemunha verdadeira, sobre o que profere mentiras, novamente falando sobre isso, né, que me chamou a atenção que ele diz aqui no versículo 26, que quem teme ao Senhor tem forte amparo, mas quem profere mentiras, quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos, com a educação dos nossos filhos, mas primeiro nós temos que olhar para nós, porque eles são reflexo do que nós somos. Então, aquilo que nós tememos, né, vai ser um amparo para eles. Então, se nós tememos ao Senhor, isso vai ser refúgio para os nossos filhos. Olha que coisa bonita de se falar, né, de se ver, né, uma família que teme ao Senhor é refúgio, isso é refúgio para os seus filhos. E o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Então, novamente, ele vem falando sobre evitar os laços de morte. Então, se nós tememos ao Senhor, isso evita que nós iremos para caminhos de morte. E ele fala também, né, sobre essa esperança. Então, ele diz: o ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até na morte tem esperança. Então, que nós possamos realmente pegar essas palavras e trazê-las para as nossas vidas, que elas realmente sejam agentes de transformação para o nosso dia a dia, né? Isso que Provérbios traz para a nossa vida. São palavras de sabedoria para que a gente saiba viver os nossos dias de forma prudente, de forma cautelosa, de forma que possamos fazer a luz do Senhor brilhar através de nós, na nossa casa, na nossa família, por onde nós passarmos. Então, que realmente a gente venha ter essa sabedoria do alto. E sempre nas nossas orações pedir ao Senhor: me dê sabedoria para agir, para pensar, para as minhas atitudes, em tudo que eu fizer. Senhor, me dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus, para que eu possa viver a Tua palavra, para que eu possa ser transformado pelo Teu Espírito. Amém? Em nome de Jesus.